Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net aqui no Box 21, na Carlos Foncoseles, número 304, com as imagens do Roberto Bob Aguiar, da Videoagape. Já está aí o telefone, Roberto, faz edições, filmagens, tudo que você precisar aí, faz a produção aqui do programa, tudo muito legal. E agora, com uma super câmera, né, com uma imagem de primeiro mundo. É o que o Roberto Aguiar tem na Videoagape, pode oferecer esse serviço para você que precisa de alguma filmagem, um casamento, uma festa, um evento. Aí o Roberto Aguiar, estou fazendo aí o jabá para ele, porque se eu não falo, doutora Betina, ele reclama. Não é que ele reclama, a mulher dele reclama, dá uns cascudos nele, daí ele vem, apanhei de novo em casa, tá? Então sobra para mim. Conosco está a doutora Betina Folbrecht, que vai nos falar hoje sobre uma questão que envolve todas as mulheres, mas que aqui no Rio Grande do Sul tem um fator muito grande, que é a questão do câncer de mama. Recentemente tivemos esse caso badalado, divulgado em todo mundo, da Angelina Jolie, que ao saber, constatar que tinha uma chance muito grande de desenvolver um câncer de mama, resolveu tirar os seios, fazer uma cirurgia, né? E que chocou muita gente, né? Então, a gente pode até começar por aí, né? Chocou, eventualmente, porque ela tinha dinheiro para fazer uma cirurgia, né? Doutora Betina, começando pela Angelina Jolie, então, que choca, como eu disse. Muita gente ficou chocada aí. É de se chocar com isso, não? O caso da Angelina Jolie é um caso bem pontual, não é o tipo mais comum de doença de mama. Não é de chocar, na verdade, para nós mastologistas, ela fez a escolha que para ela era talvez a mais acertada, né? Na verdade, especificamente no caso da Angelina, ela fez um teste genético, ela tinha uma história familiar positiva, a mãe dela tinha tido um problema de ovário, ela tinha uma tia que morreu recentemente também por doença de ovário, e ela tinha então toda essa motivação, e ela fez um teste genético e mostrou que ela tinha uma mutação, né? É um teste especificamente do BRCA1, e ela mostrando que ela tinha mutação nesse gene, então ela tinha um risco de 87% a 90% de chance ao longo da vida, não nesse momento, mas ao longo da vida, de desenvolver um câncer de mama. Ela está com 37 anos agora, então ela fez essa tipagem, viu que tinha essa mutação e resolveu ver o que ela poderia fazer para evitar, né? E uma das opções que existe é se fazer a cirurgia de retirada da mama, né? A cirurgia que a Angelina Jolie fez é uma cirurgia que a gente faz aqui no Brasil também, já há mais tempo. Na verdade, se retira a glândula, né? Como se tu tivesse usando, enfim, uma linguagem mais popular, como se tu tivesse uma laranja, né? Tirasse o suco de dentro da laranja, fica a casca e fica o branquinho, assim, da laranja, e ela substituiu por uma prótese, né? É uma cirurgia grande, uma cirurgia que tem seus riscos, ela assumiu o risco, porque, enfim, botou uma prótese. A gente sempre sabe que quando bota uma prótese tem um risco de extrusão, de perder prótese, de tudo. Então, ela assumiu todo esse risco. E, na verdade, o texto que chocou e que ficou na mídia, e que todo mundo se chocou, o texto que ela fez, na verdade, foi a escolha. O título, né, do que ela escreveu foi a minha escolha. Né? Então, ela optou por uma questão dos filhos, ela descreve que ela gostaria que os filhos dela tivessem conhecido a mãe, que não tiveram essa oportunidade, que então ela não gostaria que os filhos dela passassem pela falta que ela sentiu da mãe muito cedo. Então, ela acabou optando por isso e assim, considerando as pessoas que têm essa mutação, é uma das opções e a gente considera uma opção correta, não é uma opção errada, né? E deu mídia porque ela é Angelina Jolie, porque tantas outras devem ter feito isso aí, né? Porque ela é Angelina Jolie, porque ela, enfim, e ela expôs isso, né? Isso também, na minha visão, é uma coisa positiva. Ela expôs, tem outras que fazem isso e que não tem essa coisa de expor. Então, ela expôs a vida dela e essa escolha. Existem algumas outras coisas que se pode fazer, não necessariamente cirurgia, a gente pode
usar algumas medicações que especificamente para quem tem essa mutação do gene BRCA1 podem não fazer tanto efeito, mas a gente pode usar algumas medicações para evitar ter tumores. Ela poderia ter feito um rastreamento. Rastreamento é quando a gente faz mamografia, ecografia, consultas médicas repetitivas e várias vezes. E isso também, às vezes, as mulheres, se eu tenho que ficar fazendo mamografia a cada 6 meses, eu prefiro resolver o problema de outra maneira, né? Então, mas assim, enfim, acho que foi a Angelina expôs a escolha dela e que foi tomada junto com uma equipe de médicos, junto com o esposo dela, enfim, e foi isso. Mas com certeza trouxe a questão do câncer de mama de novo para a mídia, digamos assim. O que é importante, não deixa de ser importante, porque é uma coisa que incomoda, né? Mata muita mulher mundo afora, em especial as gaúchas estão nas estatísticas brasileiras num número muito alto, estatisticamente falando, né? Nós temos um número bem fora da curva normal do Brasil, muito próxima da curva do primeiro mundo. Por que isso? O câncer de mama, de uma maneira geral, se a gente olha estatisticamente no mundo, é uma doença de países ricos, né? É uma doença que incide mais na população, ou especificamente nas mulheres de países ricos. Então, se a gente compara a nossa população aqui do Rio Grande do Sul com a população do Nordeste, a gente tem hábitos e estilos de vida mais parecido com as europeias, né? Se a gente olhar o perfil. Então, assim, fatores de risco para câncer de mama e que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, então, ter uma gestação depois dos 30 anos, ter poucos filhos, ou não ter filhos, que também, né, é uma realidade hoje, amamentar pouco, né, ainda, às vezes, as mulheres acabam tendo filho depois dos 30, ainda amamentam pouco, porque já tem que voltar para o trabalho, né. Então, isso são fatores bem estabelecidos. Ter poucos filhos, amamentar pouco e ter filhos depois dos 30 anos. Se a gente compara nós, as mulheres do Rio Grande do Sul, com as mulheres da Bahia, de uma maneira geral, as mulheres na Bahia têm mais filhos, amamentam mais, têm um estilo de vida mais tranquilo do que nós, de uma maneira geral, temos aqui. Já culpamos aqui no Rio Grande do Sul, já tentamos fazer alguns estudos, mas nada é bem comprovado, alguma coisa em relação à dieta. Então, assim, não dá para culpar a carne vermelha por causar câncer de mama. Isso, a gente não existe trabalho para isso, não existe estudos que comprovaram isso. Mas o principal é esse estilo de vida que a gente tem aqui, que é parecido com as europeias, né, e que a gente leva aqui, e especificamente essa questão de ter uma vida mais estressante, de trabalhar mais, estudar muito e acabar... Então, a gente acaba elevando e ficando parecida com o estilo de vida das europeias. Se a gente olhar especificamente câncer de mama, 80% das vezes o câncer de mama é uma mutação nova. Ela é uma coisa que surge nova. Só 20% dos cânceres de mama são por uma história familiar, são por uma mutação genética. Então, assim, a Angelina Jolie está no grupo dos 20%, é uma minoria, né? Claro que se tu tem uma mãe com câncer de mama, uma tia com câncer de ovário, enfim, parentes de primeiro grau com doença de mama e de ovário, tu tem um risco maior de carregar uma mutação e eventualmente ter que fazer algum teste genético. Mas 80% dos cânceres de mama a gente diagnostica não é por uma mutação genética, né? É por alguma mutação que aconteceu espontânea, por um hábito de vida, por alguma mutação que aconteceu espontaneamente e não por uma carga genética que a pessoa traz. Doutora, na formação da mulher, nós falávamos aí, com 13 anos ela estaria pronta já para ter filhos, tá? E esse retardar, não tem filho lá, a partir dos 13 vai ter lá, depois dos 30, que é o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, depois dos 35, muito comum, eu tenho visto amigas minhas, conhecidas, com 40 anos, tendo filho, coisa que não se pensava há 2, 3 décadas atrás. Qual é o risco que aumenta? A senhora me falou antes ali, a produção de células. Na verdade, assim, a mama ela só atinge o seu desenvolvimento final, né, quando a mulher amamenta. Até a mulher amamentar, a mama não atingiu o seu desenvolvimento. A função
da mama é produzir leite e amamentar, essa é a função, né? Hoje em dia a gente sabe que tem uma função sexual, enfim, mas a função básica é amamentar. Então, se a mulher não amamenta, a partir dos 13 anos que ela estaria pronta, né, para ter uma gestação, enfim, e poder amamentar, as células ficam se dividindo, né, e não atinge o seu estágio final. Então, nessa divisão celular e pela mama não estar pronta, a gente tem um risco maior de sofrer alguma mutação em alguma dessas células e ali se originar um tumor, né? 75% a 80% dos cânceres de mama se originam nos ductos da mama, né? A mama seria, continuando com os exemplos de frutas, a mama seria como uma uva, né? Onde teria os grãos, seria onde se produz leite, e os canaizinhos seriam os ductos. A grande maioria dos cânceres de mama acontecem nesses ductos, nesses canais, nos cabinhos, e não nos lóbulos, ali onde seria a uva. Então, se ali começa a depositar células, e células sofrem alguma mutação, então podem evoluir e surgir um tumor, né? À medida em que se amamenta, a mama se atinge o estágio final dela e, enfim, produz leite nos lóbulos e acaba atingindo o estágio final, né? E daí, se ela mais cedo faz isso, reduz o risco de desenvolver um câncer. O que se acredita é isso, eventualmente, que quanto mais cedo amamentar, teoricamente, a mama está atingindo a sua função e não está permitindo que essas células fiquem em uma divisão e que surja alguma mutação. Bom, então o recado que eu levo como homem, eu não estou dizendo que as meninas com 13 anos têm que ter filhos, não, né? Mas eu estou dizendo que as meninas com 18, 19, 20 anos não podem esperar para se preocupar em fazer os exames de mama depois dos 40, depois que já desenvolveram. Estou correto em pensar nisso aí, que ela tem que se preocupar já desde cedo? A verdade, assim, a gente não pode dizer assim, você deve ter filho cedo para não ter câncer de mama. Não é assim. Eu também não estou dizendo isso. Existem mulheres que têm muitas mulheres têm 5 filhos e que amamentaram e que têm câncer de mama, né? A gente sabe estatisticamente, fazendo estudos de base populacional, que mulheres com menos filhos têm mais chance de ter câncer de mama, né? Todos os estudos mostram que a gente deve começar a fazer rastreamento para câncer de mama a partir dos 40 anos, né? Se discute ainda muito isso, se a partir dos 40 se deve fazer mamografia de 2 em 2 anos ou se deve fazer anual. Isso é uma grande discussão e cada mulher tem que fazer o seu programa com o seu médico, enfim, conforme fatores de risco e outras coisas, mas é importante que a mulher tenha o seu ginecologista, que a partir dos 15 anos, 16, enfim, quando inicia a vida sexual, tem um ginecologista, a quem elas procurem para fazer exame físico das mamas, que aprendam a conhecer suas mamas, se tiver alguma secreção pelo mamilo, principalmente se for espontâneo, se vê alguma retração de pele, alguma alteração, que procure auxílio médico assim que possível. Mas, de uma maneira geral, numa população sem maiores fatores de risco, o início da mamografia, que é o exame principal, o exame de imagem para diagnóstico de mama, deve iniciar com 40 anos. Essa é a orientação que a gente tem. Normalmente, entre os 35 e os 40, a gente faz um exame de base, que é um exame que a gente usa depois para comparar, e a partir dos 40 anos, uma mamografia por ano. Isso que a Sociedade Brasileira de Mastologia orienta, né? E a partir no início da vida sexual, então começa a ter vida sexual, vai no seu ginecologista, exames anuais, se vai tudo bem, começa com mamografia a partir dos 40. Se em algum momento tiver algum sintoma ou surgir alguma alteração, bom, aí se antecipa os exames. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto Net.
Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa .net, estamos conversando com a doutora Bettina Vollbracht, que é médica ginecologista e mastologista. Começamos falando lá da Angelina Jolie, mas estamos falando do câncer de mama, que atinge parcela significativa da população mundial, em especial do primeiro mundo, com perfil muito parecido com a gaúcha, porque nós temos, todas as estatísticas nos comparam na questão de saúde, longevidade, alimentação, tudo principalmente com as europeias. E nós, por esse acaso histórico e geográfico, temos sofrido, a nossa mulher tem sofrido muito, e aqui no Brasil, as campanhas fortes do Ministério da Saúde, né, e das entidades da área médica, que focam muito no Rio Grande do Sul, né, essa preocupação de melhor orientarem as mulheres para a prevenção do câncer de mama. Tivemos até campanhas muito bonitas, muito bem feitas aqui no Rio Grande do Sul, do IMAMA e de outros institutos Brasil afora, que chamam a atenção da prevenção, que a mulher, sabendo prevenir, né, há algum tempo atrás não podia se mostrar um seio de uma mulher na televisão, e pela primeira vez se mostrou, né, em horário nobre da televisão brasileira, mulheres mostrando como se faz o exame, o toque, para sentir, conhecer a sua mama. Por que é tão importante isso, doutora? Assim, quando a gente fala em câncer de mama, o mais importante é o diagnóstico precoce, né? Fazer o diagnóstico de uma lesão pequena, né? De uma maneira geral, a gente gosta de fazer diagnóstico de câncer de mama em lesões que medem menos que 1 centímetro. Então, normalmente, para a gente fazer um diagnóstico de uma lesão que mede menos de 1 centímetro, isso geralmente é feito por exames de imagem, né? Que o grande exame de imagem que a gente tem é a mamografia. Hoje em dia existe ecografia, ultrassonografia, existe ressonância, existe a tomossíntese, que é um novo exame que chegou agora em Porto Alegre. Mas a mamografia é o exame que a gente tem de rastreamento. Então, assim, a mulher que conhece a sua mama, que eventualmente vê qualquer tipo de alteração, como eu falei no bloco anterior, de pele, de saída de secreção pelo mamilo, ou que eventualmente palpa algum nódulo, alguma coisa diferente que no mês anterior não estava ali presente, tem uma chance maior de fazer um diagnóstico precoce. Se a gente faz um diagnóstico precoce de câncer de mama, a gente consegue cura, a gente consegue resolver realmente o problema em 95% a 98% dessas mulheres. Então, por isso que o grande objetivo, e que se faz os programas de prevenção e de tudo, e de rastreamento, né, é fazer um diagnóstico precoce de doença de mama. A gente estava falando antes da população do Rio Grande do Sul, basicamente, tem uma coisa importante que, assim, à medida em que a mulher envelhece, aumenta a chance dela ter câncer de mama, né? Cada ano que passa, e principalmente depois dos 50 anos, a chance aumenta dela ter uma doença de mama. E isso também é uma característica que a gente tem na população do Rio Grande do Sul. Nós temos uma população mais idosa do que no resto. 87, 88, né? A mulher, né? É isso, exatamente. As mulheres vivem mais do que os homens, por enquanto, né? A média de idade da mulher é maior, e a gente tem uma população idosa muito grande aqui no Rio Grande do Sul, se a gente comparar com o Norte e Nordeste. Assim como na Europa, a gente tem uma população mais idosa. Então, à medida em que a mulher envelhece, é importante se fazer exames, né? Às vezes tem aquela coisa assim, não, eu já estou com 70 anos, então não preciso mais ir no médico, ginecologista, não preciso mais
A gente sabe que a cada ano essa chance de ter doença de mama aumenta. Então, o cuidado com as mamas é importante no início da vida, mas depois da menopausa é um fator bem importante que tem que continuar tendo o seu cuidado, fazendo sua mamografia, consultando o seu médico, enfim, e combinando esse acompanhamento, esse rastreamento. E a mulher é diferente do homem, né? O homem é um horror, ele foge de médico como o diabo, diz o ditado, o diabo foge da cruz, né? Mais ou menos isso aí. Muitos amigos dizem, tu vai no médico, tu procura, tu acha. Eu digo, sempre que procurar, acha alguma coisa, né? Sem procurar, acha uma coisa. Enquanto não, eu aprendi, a minha família, as mulheres desde pequenas, já as mães levavam no ginecologista, já estava com 12 anos, 13 anos indo no ginecologista, era comum no início, na primeira menstruação, né, etc. Fatores e tal. Que a gente acredita que também por isso as mulheres acabam tendo uma longevidade maior. Né? A mulher gaúcha. Se tu comparar com... As mulheres em geral, no mundo, têm uma longevidade maior do que os homens. Porque o homem não vai no médico. Ou foge dele. É uma das hipóteses, que as mulheres consultam, né? Tem um médico regularmente e que consultam com ele, com isso conseguem fazer diagnósticos mais precoces de qualquer doença, né? A gente sempre diz que o ginecologista é o clínico geral da mulher, porque ela consulta, ela pega o hábito quando começa a vida sexual, a partir dos 15 anos, 16, enfim, pelo menos uma vez por ano, né, consultar. O homem chega com 50 anos, nunca consultou com nenhum médico e também não quer ir no urologista consultar. Daqui a pouco já está com câncer de próstata terminal quando ele chega no médico, porque ele tem vergonha de, a partir dos 35, 40 anos, começar a consultar. Tem um clínico, ou enfim, tem um urologista, tem um clínico geral, um médico que acompanha uma vez por ano, que não tira pedaço de ninguém, né? É um troço complicado. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, eu estou com 55 anos, não tem por que negar isso aí, a minha mãe ainda me levou, eu era adolescente, e eu, em vez de ir num médico, caí numa médica. Eu digo, meu Deus do céu, o que ela vai fazer? E daí, não, vão fazer alguns exames, coisa e tal, e ela pediu que eu tirasse parte da roupa, fazer um exame. Aquilo me chocou naquele momento. Depois a minha mãe disse, mas isso é bobagem. E eu comecei, e até durante um bom tempo da minha vida eu trabalhei na área médica, com médicos, com farmacêuticos, químicos, biólogos, e daí a gente perde toda essa história e vê como é importante a precocidade do diagnóstico. Né? E isto a questão das campanhas do câncer de mama, se a gente conseguisse fazer a área médica, convencesse os governos a fazer maiores campanhas para todas as áreas, quantas coisas nós não íamos detectar antes. Como, por exemplo, o câncer de próstata, que tanto afeta os homens, que hoje dá para fazer com exame de sangue. Exatamente. Não, e por isso, voltando à questão da Angelina Jolie, por isso que eu acho que o depoimento e a questão dela ter trazido à mídia, isso é importante, né? É importante para a vida de todas as pessoas, que enfim, que não é nem só quem tem uma história familiar, porque, como eu falei, 80% das vezes não tem uma história familiar. Então, é importante que consulte o médico, que faça a mamografia e que faça o diagnóstico precoce, né? O principal em câncer de mama é a gente fazer o diagnóstico no início. A gente ter uma lesão que está localizada só na mama, né? E aí a gente consegue resolver com cirurgia, com radioterapia, e muitas vezes não precisa nem fazer outro tipo de tratamento, né? A gente consegue resolver o problema, o tumor da mama, às vezes com cirurgia e rádio, sem precisar quimioterapia, sem precisar hormonioterapia, somente pelo fato de ter feito o diagnóstico em um estágio inicial, em um estágio precoce. Doutora Bettina, eu gosto muito de falar sobre tecnologia, o domínio das tecnologias. E a área médica no Rio Grande do Sul também se diferencia. Vamos lá, nós temos grande centro em São Paulo, tá? Tem amigos meus que dizem, se eu tenho um lugar para morar no Brasil com a melhor medicina, uma das melhores medicinas do mundo é São Paulo. Mas Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, não está muito longe disso aí. Tanto na técnica, que é a maneira de usar a tecnologia, quanto na própria tecnologia. Nós temos centros clínicos, como o Centro Clínico da PUC, por exemplo, que eu
frequentei durante 90 dias, o ano passado, eu fiquei no hospital da PUC, né? Os meus telespectadores acompanharam isso aí durante um período, que eu fiz uma cirurgia, tive que ficar um bom tempo no hospital, e constatei que a tecnologia, os equipamentos, não só o corpo clínico, a técnica utilizada pelos médicos, mas os equipamentos são muito modernos. E está chegando cada vez coisa mais nova. Vamos falar um pouquinho disso aí. Hoje, em Porto Alegre, hoje a gente tem condições de fazer exames de imagem, de fazer cirurgias, de usar as técnicas que se usam em todo o mundo, né? Claro, às vezes com algum tipo maior ou menor de dificuldade por uma questão burocrática, mas tu falou da PUC e, enfim, eu sou de lá, fiz a minha formação lá e trabalho na PUC, por exemplo, radioterapia intraoperatória, que é uma técnica que se usa especificamente para alguns tipos de tumores de mama. O primeiro lugar em que foi feito a técnica da radioterapia intraoperatória para câncer de mama na América Latina, o primeiro lugar foi no Hospital da PUC. Se ajeitou, não se tinha exatamente o aparelho que se tinha na Europa, mas a gente conseguiu fazer algumas coisas brasileiras e, enfim, e conseguiu-se. Então, o primeiro lugar onde se fez a radioterapia intraoperatória, que é um tratamento que tu consegue, então, operar e fazer a radioterapia no mesmo momento, foi no Hospital da PUC. Hoje a gente já fez 75 casos, especificamente com essa técnica, se tem uma experiência grande. Hoje se faz no Hospital Albert Einstein também, se faz no Sírio-Libanês, mas onde se fez pela primeira vez e onde se tem a tecnologia foi na PUC. Questão de exames de imagem, né? A gente tem hoje disponível excelentes aparelhos de mamografia em Porto Alegre, a gente tem excelentes pessoas fazendo ultrassonografia, ecografia, a gente tem ressonância de mama e a gente tem agora, como eu falei anteriormente, a gente tem a tomossíntese. Cada exame vê a mama de uma maneira, né? E auxilia nós a decidir e a ter técnicas cirúrgicas de uma maneira. Mas, de toda e qualquer forma, eu concordo contigo. A gente tem a tecnologia que tem em todo o mundo, a gente tem disponível aqui no Rio Grande do Sul, né? O teste genético que foi feito na Angelina Jolie, a gente não tem, ele não é feito nos laboratórios aqui, por enquanto, mas é possível se coletar o sangue, né, nos laboratórios aqui em Porto Alegre, e se encaminha aí o sangue para fora do país. E em São Paulo também já está se começando a fazer o teste, mas basicamente a gente tem mandado para fora do Brasil para fazer. Tá? Mas a pessoa não precisa sair de Porto Alegre para fazer o teste se tiver esta indicação. Doutora Bettina Folbrecht, quem quiser maiores informações, entrar em contato, como é que faz? Eu basicamente sou médica mastologista no Hospital da PUC, a gente trabalha no Centro de Mama da PUC e no Instituto do Câncer do Mãe de Deus. São os dois lugares em que a gente trabalha e que tem o nosso grupo de trabalho. Certo? Perfeito. Muito obrigado, doutora, muito esclarecedora. Esse é o ponto.net.